Então, para a gente dar início a esse curso de teoria qualitativa, é importante a gente discutir antes, qual o objeto de estudo desse curso, né? É claro que, como o próprio título está afirmando, né, a gente vai estar tratando com equações diferenciais, mas aqui o nosso foco não é na solução de equações diferenciais, tá? Usando aqueles métodos analíticos ou mesmo métodos numéricos que a gente vê em cursos de cálculo, cálculo numérico. Então, nosso objetivo aqui não é resolver equações diferenciais. A gente vai estar tratando, na maioria do tempo, com sistemas de equações diferenciais, mas tentando desenvolver uma teoria qualitativa de solução dessas equações. Outra característica aqui desse curso também é que geralmente a gente vai estar lidando com sistemas dinâmicos, então as nossas variáveis aqui elas vão ser indexadas pelo tempo, tá? Apesar de a gente estar lidando aqui com sistemas autônomos, então vocês vão ver que o tempo ele não aparece explicitamente nas equações. A gente sabe que todas as equações, todas as nossas variáveis, por exemplo, né, quando eu escrevi aqui uma variável, por exemplo, x aqui, x, essa variável automaticamente ela vai estar indexada em função do tempo, tá? Mas as nossas variáveis aqui a gente não vai estar considerando, por exemplo, a possibilidade, né, de equações aqui em que uma equação, por exemplo, eu vou colocar aqui uma equação diferencial, né, ela dependa aqui dela mesma e de uma variável tempo aqui. Isso não vai acontecer aqui no nosso estudo, tá? O que vai acontecer aqui é isso aqui que eu ilustrei, né? Essa variável, automaticamente quando eu escrevo aqui o x dot, né, o x ponto, eu estou dizendo que essa variável aqui ela é uma função do tempo, então eu posso fazer a derivada dessa variável em relação ao tempo, né? Entender qual é a variação dessa variável aqui em função do tempo, tá? Então, o que a gente vai estar interessado aqui são esses sistemas desse tipo aqui, né? Aqui a gente tem uma equação só, uma variável, né? Mas em geral a gente pode ter coisas desse tipo, né? Um sistema aqui, por exemplo, em que a variação de y, né, no tempo, ele vai depender não só dele mesmo, né, mas também de uma variável y, né? Então você tem aqui uma interação das variáveis x e y, ambas em função do tempo, né, implicitamente em função do tempo, né? Mas não pode aparecer aqui a variável tempo, tá? Explicitamente, tá? Então eu sei que o x aqui ele é função do tempo, o y também, né? E por isso a gente vai escrever sempre, né? Quando eu escrever aqui o x ponto, né? Então vai ser a variável de x em relação a t, e o y ponto aqui vai ser a variável do y em relação a t, né? Outras notações que a gente vai adotar aqui, muitas vezes a gente pode escrever isso, né, bem comum nos livros, né, o x', escrever isso aqui como sendo o nosso y' também, né? Então, é uma notação aí aceitável, tá? Então, o nosso ponto de partida nesse curso, né, vai ser sistemas de equações, né, no caso, o sistema mais simples, né, que é o sistema com uma variável e uma equação como esse aqui, né? E aí a gente, a partir
partir desse sistema, generaliza, né, para sistemas com dimensão maior, tentando encontrar então a solução, né, para o caso linear, casos como esse aqui, né, e depois indo para o caso não linear, né? Então, a princípio, a gente pode inclusive estender isso aqui, né, para sistemas de dimensão maior, né, um sistema 3x3 aqui, ou 4x4, isso fica a nosso critério, né? É claro que à medida que a gente vai aumentando a dimensão do sistema, as dificuldades analíticas aumentam, né? Mas a ideia é que se a gente estudar bem o caso bidimensional, né, e o caso tridimensional, aí a gente consegue estender esses resultados para casos de dimensões maiores, né, e ver até que ponto esses casos são tratáveis, tá? Então, esse é o nosso objeto de estudo. Do ponto de vista histórico, né, só para falar um pouquinho dessa teoria, né, assim, um marco que houve nessa teoria qualitativa foi o modelo de Lotka-Volterra, né? Então, o modelo de Lotka-Volterra, ele é um modelo que foi formulado por um matemático e um biólogo, né? E ali por volta de 1925, né, ele foi feito independentemente por esses dois cientistas, né? O Lotka, se eu não me engano, é um matemático, o Volterra, um biólogo, né? E eles estavam interessados em estudar uma dinâmica de populações ali no mar Adriático, né? Então, eles chamaram, por exemplo, a variável x, aqui x em função do tempo, né? Seria um número de presas, né? A outra variável aqui, yt, é o número de predadores, tá? Então, eles estavam querendo entender a dinâmica dessas populações aqui no Mar Adriático. O que ocorreu ali no Mar Adriático foi o seguinte: durante a Primeira Guerra, né, quer dizer, havia um equilíbrio ali. Os pescadores, então, eles pescavam aqui esse X, né, que eram as presas, né, mas existiam ali naquele ecossistema, né, predadores que também se alimentavam dessas presas aqui, né. E quando houve a Primeira Guerra, houve um desequilíbrio, né, entre essas duas populações aqui. E a princípio se esperava, né, um aumento, digamos, porque o que ocorreu é o seguinte, né, dado a guerra, os navios pesqueiros eles não puderam continuar, manter ali a atividade, né? Então, a princípio se esperava uma explosão do número de presas, né, que eram os peixes ali que eram pescados, né, para consumo humano, mas aí eles observaram também que o número de predadores ali aumentou muito, né, e depois houve uma subsequente redução do número de presas, né, o número daquela espécie ali que era usada para pesca, né, então eles queriam entender por que isso aconteceu, né, na medida em que houve uma diminuição da pesca humana, por que o número de presas ali, né, aquela população tinha diminuído e não aumentado como era se esperar, né? Então, eles formularam esse modelo, né, em que eles chamam X é o número de presas, então é aquele peixe ali que antes era usado para pesca, né, e Y o número de predadores, né, que é alguma espécie ali que utiliza essa espécie aqui para ser como alimento, né?
E aí eles formularam o seguinte modelo, né? Eles, olha, falaram o seguinte: a variação do número de presas, tá? Se você não tem nenhum tipo de predadores, né? Se você deixa essa espécie completamente livre, né? Num ambiente muito grande ali, num ambiente que era o mar, né? No caso o mar Adriático, essa espécie ela vai ter um crescimento exponencial, né? Que é aqui a gente vai ver isso, né? Se a gente resolver essa equação diferencial aqui, a gente sabe que uma das soluções dessa equação diferencial aqui é algo do tipo a população ela vai ter um crescimento exponencial a essa taxa aqui. Aí a gente pode até encontrar, né, se a gente souber qual é a população inicial, né, a gente determina essa constante aqui, né, e se souber então qual é essa taxa aqui de crescimento populacional, a gente determina completamente a dinâmica dessa população, né? Então, um dos nossos objetivos aqui nesse curso seria determinar, digamos assim, a trajetória temporal dessas variáveis, né? Uma vez que a gente tenha equações que denotam a variação dessas variáveis aqui no decorrer do tempo, na medida em que a gente conseguir resolver essas equações diferenciais ou então achar propriedades qualitativas delas, né? A ideia é que a gente possa simplesmente dizer, olha, essa variável aqui, no caso então o x, né? Ele tem um valor inicial e se ele tiver realmente esse comportamento aqui sendo guiado por essa equação diferencial, então ele vai ter aqui ó, um crescimento exponencial, tá? Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: na ausência de um predador, né, se aquela população ali de presas, né, ela vivesse isolada naquele ambiente, tá? Então ela teria a população ali, a gente esperaria que ela tivesse esse comportamento, né? É claro que isso é de certa forma irreal, né? Porque a gente sabe que existe uma carrying capacity, né? Uma capacidade de sustentação daquela população naquele ambiente, né? É claro que aqui a gente está supondo isso porque está supondo ali o mar, né? Então, é como se essa população pudesse crescer indefinidamente, mas a gente sabe que é mais realista supor que em determinado momento houvesse mesmo na ausência de predadores, né? Que houvesse uma convergência dessa população para um nível que seria sustentável, né, naquele ambiente, tá? Mas isso, num primeiro momento, o Lodge e o Voltaire não consideraram justamente porque o ecossistema era muito grande, né? Então, eles simplesmente afirmaram, olha, se você não tiver predadores, essa população vai crescer a uma taxa exponencial, né? Só um detalhe aqui que é muito fácil mudar, né? A gente pode mudar essa equação aqui para introduzir então o que a gente chama de um crescimento logístico, né? Que tem esse comportamento, né? Por exemplo, se eu botar aqui, né, x ponto é igual a ax, né, menos bx ao quadrado, tá certo? Então eu já consigo induzir esse tipo de comportamento aqui na equação diferencial, né? Na solução da equação aqui, tá? Então, com esse tipo de comportamento aqui, então minha equação diferencial ela ficaria assim, né? X a menos bx. Isso aqui já enquanto esse crescimento é um crescimento exponencial, se eu mudar, eu tenho aqui o chamado crescimento logístico, né? Então, o que eu estou afirmando aqui é o seguinte, olha, na medida em que
essa população estiver aumentando, o x estiver aumentando, eu tenho um termo negativo aqui que vai diminuir a variação dessa população, né? E, consequentemente, quanto maior for esse termo, né, quanto maior o x, eu vou ter uma resistência maior ao crescimento dessa população, e aí eu tenho um limite aqui, né? Eu teria aqui um limite para esse crescimento, tá? Isso é facilmente colocável, né? É facilmente adaptável, digamos assim, né? O modelo Lotka-Volterra para incluir essa dinâmica mais realista. Mas na época que eles fizeram esse modelo, eles não consideraram isso. Então, eles estão considerando aqui que há um crescimento exponencial na ausência de predadores, né? Mas eles assumiram então que essa situação muda na medida em que você passa a considerar a existência de predadores, tá? Então, na medida em que você tem aqui predadores nessa economia, né, nesse ecossistema, essa população aqui, na medida em que há um encontro, né, de presas e predadores, ela decai a uma taxa B aqui, tá certo? Então, eu vou assumir aqui que o A e o B são positivos, tá? E aí, como eu estou introduzindo, né, a população de predadores aqui, eu também tenho de modelar essa população, né? Então, como vai ser a equação que vai reger a variação aqui dessa população aqui de predadores, né? Vai ser algo do tipo assim, CXY, porque na medida em que há um decaimento da população de presas, quando há um encontro de presa e predador, há um aumento da população de predadores, né? Porque eles se alimentam dessas presas, então quanto mais disponíveis estiverem as presas, maior vai ser o crescimento da população de predadores, tá? Mas como esses predadores eles estão ali no topo da cadeia alimentar, se eles não tiverem acesso a essas presas, eles enfrentam um decaimento exponencial, né? Então, por exemplo, se esse termo aqui não existisse, né, o que a gente teria seria uma equação desse tipo, guiando aqui, né, então a nossa população de presas ela teria esse comportamento aqui menos dy, né, e a gente vai mostrar aí ao longo do curso, né, nas primeiras aulas ali, que a solução para essa equação seria isso aqui, né, e menos dt, né. Então eu teria algo desse tipo, né? Então essa população ela estaria começando aqui no y0 e ela cairia exponencialmente para zero, né? E o que evita que isso ocorra? É justamente esse termo aqui, né? Se você destrói a população de presas, se x é igual a zero, eventualmente a população de predadores também vai ser extinta, tá? Então a gente vê aqui que há uma interação bem clara entre essas duas populações, e a intenção do Lotka-Volterra era justamente explicar então a dinâmica, né, por isso todas as nossas variáveis aqui são indexadas em relação ao tempo, dessas duas populações a partir desse sistema de equações diferenciais, tá? Então, esse é um dos nossos objetivos aqui nesse curso, né? Como tratar um sistema como esse, tá? E uma coisa que chama atenção aqui também, que vocês podem notar a partir dessas duas equações diferenciais, né? É que elas são não lineares, tá? Não lineares em que sentido? Você nota aqui, né, uma interação entre as variáveis x e y, né? Tanto aqui nessa equação quanto aqui, né?
Então, isso aponta para a existência de uma não linearidade nesse sistema, o que dificulta a solução analítica, né? Encontrar a solução analítica desse sistema. Por isso que a gente vai recorrer aqui a soluções qualitativas. A gente vai ver que através do estudo qualitativo desse sistema aqui, a gente pode ter conclusões bastante interessantes, tá? Então, assim, de um ponto de vista matemático, é claro que o ideal aqui, tá? O que seria a situação ideal? É que a gente conseguisse achar, então, essas funções aqui, né? Tá? Se a gente conseguisse achar a função x de t, né, e a função y de t, isso é o ideal. Por quê? Porque na medida em que a gente tivesse essas funções aqui, dado qualquer tempo aqui, né, qualquer período de tempo aqui que a gente tomasse, né, t igual a 1, t igual a 2, por exemplo, a gente saberia dizer exatamente qual o comportamento dessas variáveis aqui, né, no caso aqui da variável y. Né? Então, quando a gente consegue resolver uma equação diferencial, né, como essa aqui, por exemplo, e acha um YT, que é uma solução analítica, né? E isso é bom porque você consegue uma caracterização completa da trajetória da equação diferencial, da variável que faz parte daquela equação diferencial. Tá? Só que, como a gente sabe, nem sempre isso é possível. Às vezes você está lidando até com uma equação diferencial, com um sistema com uma única equação diferencial, e aquele sistema ele pode não ter uma solução analítica, tá? Ou então essa solução ser tão difícil de ser encontrada, né? Que a gente parte ali para uma solução numérica, por exemplo, né? E aí, em se tratando de um sistema de equações, isso acaba sendo mais difícil, tá? Você achar soluções analíticas de um sistema de equações diferenciais, realmente a gente vai ver que tem um caso especial, que é o caso linear, né? Então, por exemplo, a gente vai ver aqui na próxima aula, né? A gente vai encontrar as soluções desse caso aqui, né? A gente está lidando com um sistema, porque a gente está considerando, né, que tanto o x e o y, né, dependem mutuamente um do outro, né? Então esse é o nosso o sistema linear, né? A gente vê que há essa dependência, mas é uma dependência que ela é linear, né? Ela não depende, não aparecem aqui não linearidades, como foi o caso aqui, x multiplicando por y, né? Por exemplo, se aparecesse aqui no nosso sistema, né, algo do tipo assim, ax ao quadrado, né, mais by, isso aqui já teria uma não linearidade aqui, né? Tá certo? Uma não linearidade. Então, já é mais difícil a gente encontrar a solução analítica nesse caso, apesar de que há algumas técnicas para isso, né? Que permitem, em alguns casos, a gente achar essa solução, mas nem sempre isso é fácil e às vezes não tem como, né? Você achar essa solução analítica. E aí entra a teoria qualitativa, né? Que é uma teoria que é construída, né? A partir desse caso aqui, a gente vai ver que nesse caso linear, realmente a gente consegue encontrar, a gente consegue caracterizar então essa solução aqui, né? E através de uma utilização muito interessante do teorema de Taylor, a gente consegue então encontrar uma forma de aproximar
a solução do sistema não linear, né, um sistema como esse daqui, da solução linear, que é um sistema como esse, né? Então a gente vai ver que, na verdade, a gente vai procurar, em relação aos sistemas não lineares, o que a gente chama de singularidades desse sistema, ou pontos estacionários. E aí eu vou caracterizar bem isso, né? A gente vai explicar bem o que é um ponto estacionário e por que os pontos estacionários eles são importantes aqui nessa teoria qualitativa, né? Por que a gente pode esperar a existência ou não, né? A gente vai ver que há sistemas aqui que eles não têm pontos estacionários, tá? Mas a gente consegue classificar bem esse tipo de coisa aí e gerar, então, pelo menos nos casos, né, em que a gente consegue aqui aproximar bem, né, o sistema não linear de um sistema linear como esse, a gente consegue caracterizar bem as soluções desse sistema aqui não linear próximas, digamos assim, aos chamados pontos estacionários, né? Então a gente vai ver o que é um ponto estacionário desse sistema aqui e como gerar uma aproximação desse sistema aqui através de um sistema linear, né? E ver então como que a gente consegue classificar o ponto ali, entendendo o comportamento desse sistema aqui numa vizinhança, né? É claro que existem técnicas também que são técnicas globais, né, de caracterização global, né, do comportamento. Então, enquanto a técnica que a gente vai desenvolver inicialmente, ela vai permitir uma classificação pontual, né, existem técnicas mais aprimoradas que permitem dizer se há uma estabilidade global, né? Uma vez que a gente chega e constata que um ponto ele tem uma estabilidade local, há técnicas que permitem dizer se aquela estabilidade é uma estabilidade global também, tá? Então esse é o objeto de estudo do nosso curso aqui. A gente vai então começar tratando dos sistemas lineares, fazendo uma caracterização extensiva dos sistemas lineares, e aqui a gente vai começar fazendo do sistema 2×2, tá? Desse sistema aqui, do sistema 2×2, com duas variáveis, duas incógnitas, e depois a gente estende isso para sistemas 3×3, né? A ideia que a gente vai desenvolver aqui a gente pode estender. Agora a gente tem de ter em mente que há técnicas, principalmente técnicas mais avançadas, como detecção de ciclos limites e coisas do tipo, que às vezes funciona para um caso desse aqui, 2×2, e não funcionam para casos de dimensão maior, tá? 4×4, 3×3. É o caso do teorema de Poincaré-Bendixson, né, para a detecção de órbitas periódicas, né, nesse tipo de sistema. Ele se aplica ao caso 2×2, mas não se aplica ao caso de dimensão maior, né? Então, por exemplo, eu não poderia usar o teorema de Poincaré-Bendixson para detecção de ciclos, né, de órbitas periódicas. Nesse caso aqui ele não se aplica, né? Ele só se aplica nesse caso. Mas a gente, sendo cuidadoso, né, a gente consegue então ver técnicas, né? Por exemplo, o teorema de Hopf é um teorema que já permite o estudo de ciclos, né, de órbitas periódicas para todas as dimensões, né? Então a gente consegue provar, né, que há
técnicas que se aplicam para qualquer dimensão aí que a gente tiver interessado. E aqui, né, eu comecei com esse exemplo da biologia, né, porque esse exemplo é um exemplo clássico de sistemas dinâmicos, de teoria qualitativa, mas a maioria dos exemplos que a gente vai ver aqui serão voltados para a economia, né? Inclusive, a gente vai ver uma adaptação do modelo de Lotka-Volterra para a economia, que é o modelo de Goodwin, né? Então, é interessante também ver como esses modelos eles podem ser utilizados, né, para você estudar a física, a biologia, a química e também as ciências sociais, né, como a economia, que é o nosso foco aqui. Assim, porque é muito comum, né, você ver nos livros de matemática, eles sempre usam exemplos da física, né? É muito comum isso, ou então da biologia, e muito pouco comum você ver exemplos da economia, né? Então aqui a ideia é desenvolver essas técnicas, mas com um foco em economia, tá? Então é claro que muitas vezes a gente vai fazer menção, né? Por exemplo, pêndulo simples, né? Um exemplo lá da física, né? Para motivar aqui o sistema que a gente vai estar lidando, mas a gente vai estar tentando sempre trazer isso para a economia também, tá? Então esse é o nosso curso e a gente parte então, né, na próxima aula para estudar os sistemas lineares.